Falei no vídeo anterior sobre o arrebatamento. Vamos entrar numa seguinte questão. Primeiramente, o arrebatamento ele não tem fundamento bíblico no sentido do qual é ensinado. Pois essa doutrina aí foi criada por um religioso americano, né? Um missionário americano, através de uma visão de uma menina, né? Sobre a questão do arrebatamento. E essa doutrina é bem recente, não foi nem comentada pelos ditos pais da igreja, né? Tampouco os tempos antigos. O que diz é que seremos arrebatados no final da última trombeta. Então existem 7 trombetas. Como é que você vai ser levado antes da tribulação, no meio da tribulação? 1 Coríntios, 2 Coríntios, não, 1 Coríntios, capítulo 15, no capítulo que trata desse assunto a partir do versículo 50, né? Que fala sobre isso. Depois tem 2 Tessalonicenses, que cita mais um pouco, certo? Se não me engano, Gálatas também fala sobre isso. E inclusive, vocês deem o texto de Mateus 24, né? Sobre o sermão de Jesus, que diz claramente isso, certo? Então, temos várias fontes que mostram que, inclusive até no mais quem lê o Mateus 24 e 25 diz que ao passar daqueles dias, ao passar daqueles dias, virá, vi- é, será, os anjos recolherão os escolhidos dos 4 cantos do mundo, certo? Para se encontrar com o Messias. Isso em Mateus 24, passar todos esses dias. Que daí, antes do texto, naquele texto já fala das tribulações, das perseguições, o que vai acontecer, certo? O Mateus 24 e 25 é a peça-chave de tudo. Então não tem fundamento assim, eu vou ser arrebatado no antes da tribulação, eu não vou ver a tribulação. Gente, isso aí é um pouco meio que arrogante no mundo cristão, certo? Porque até hoje ninguém tem um mérito igual de Elias. Tão pouco mérito de Moisés, dos profetas antigos, para se afirmar isso, certo? Todo mundo viveu no mundo de pecado, todo mundo viveu no meio de pecado, né? Tá buscando a restauração espiritual. é, Então não tem que dizer assim que tem esse mérito de Deus livrar da tribulação, gente, certo? Para começar, nenhum judeu pensa assim. Apesar que eles já vivem há tempos com milênios de perseguição, certo? E outra coisa, os cristãos do Oriente Médio que vivem perseguindo, sendo massacrados, certo? O Ocidente está cômodo, certo? Não é um tipo dessa perseguição ainda que é existente esses grupos, certo? E é um tanto arrogante você querer achar que Deus vai quebrar teu galho, gente. Não é assim que funciona, certo? E não tem base para isso, eu disse. Foi um missionário que saiu com essa doutrina, nem ele acreditava nele. No livro dele diz que não consegue ter o fundamento de ser arrebatamento. Na Bíblia não diz isso, certo? E nós vamos buscar fontes teológicas, vamos buscar fontes de sábios do judaísmo. Não há esse fundamento. Simplesmente é só com a vinda do Messias, na última trombeta. Isso é afirmativo, gente. Ok? E então, lê esses textos chaves que eu citei aqui e vai dizer que não existe e que não vai existir isso, certo? Vai ter um chamamento no final da última trombeta, né? Que os escolhidos serão levados para encontro com o Messias e em Jerusalém, no início do milênio, certo? Então não temos como dizer isso, gente. Isso aí é perigoso também, e é muito perigoso, sabe por quê? Por causa que se acontece daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, de repente você não é arrebatado e você passa por aquela tribulação, você sofre ameaça de morte, para você renunciar à sua fé, as coisas, e você, na casa,
Esse é motivo de apostasia, porque as pessoas vão se decepcionar porque não era aquilo que foi pregado. Isso é perigoso, certo? Então estejam preparados para a tribulação se acontecer amanhã, daqui a 10 anos, certo? Porque essa é a prova dos fiéis. Todo mundo está sujeito a isso, ok? Então, em Apocalipse também diz que os que vieram da tribulação, gente, isso é sério. E uma outra coisa, arrebatamento, tem que tomar cuidado com o arrebatamento que pregam aqui, que é uma coisa meio perigosa, porque segundo Jesus falou, Jesus também citou nas suas parábolas nos provérbios antigos, que ele não citou nada mais do que já está escrito, certo? Do Tanakh, né, do Antigo Testamento, dos profetas, dos escritos, certo? Que tem um salmo que diz que o justo herdará a terra, porém o ímpio será arrancado. Então cita-se vários exemplos que essa história de ser arrancado. Hoje, pra você ter uma ideia, existem teorias na meio da ciência que a inversão magnética, a qual é citada, que haverá um efeito panela de pressão, que certas zonas da Terra vão ser, vão ser tipo expurgada para fora e quem tiver nesse alcance vai ser jogado para fora do planeta e voltará com um banho de sangue. Que pode ser que acontecer naquela profecia, na profecias antigas que a Terra será banhada em sangue. A vingança de Deus contra os ímpios, entendeu? O joio, tem que tomar cuidado com isso, certo? Então, como é que você vai ser levado antes da tribulação? Sabendo que seu lugar é aqui, o lugar do justo é essa terra que vai herdar, certo? Tem que tomar cuidado com certas pregações que não tem fundamento algum, ok? Então, a princípio, assim, de algumas dúvidas do texto que eu passei, do vídeo que eu passei ontem, é relativo a essas coisas. Então, toma cuidado para que ninguém roube, ninguém esmoreça a tua fé, porque isso aí vai ser motivo de muita apostasia. E a Bíblia fala que haverá grande apostasia. As pessoas se decepcionam com perseguições e não é nada que pregaram. Então, toma cuidado, gente. A pessoa tem que ler mais, tem que meditar mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia, estudar os escritos para não cair nesse tipo de armadilha. Porque essa doutrina aqui é no final do século XVIII. Já te disse. Não é nem pregada nem pelos ditos pais da igreja, né? Nem pregada pelos cristãos do primeiro século, nem pelos judeus, até judeus messiânicos, nada. Então a gente toma cuidado com esse negócio para não cair em armadilha, que esse é motivo de muitos abandonarem a fé. Certo, gente? Então, meditem a Bíblia e cuidado com esses enganos malucos.